E aí, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui o Wellington Góes, no canal Senso Crítico. Antes de mais nada, aí, se você gostar do vídeo, aí, por favor, dê aquela curtida pra gente, isso é muito importante, para o YouTube identificar o algoritmo que você gostou e isso replicar também para outras pessoas. Compartilhe também esse vídeo ou outros do nosso canal, que você possa assistir lá, e se inscreva, né? Também aperte no botão aí, que é um sinozinho aí, que é para fazer notificações toda vez que nós produzirmos aqui, toda vez que eu produzir um vídeo e colocar no ar, você saber de imediato e poder assistir conosco. Tá bem? Hoje, no canal, eu quero falar sobre o identitarismo, né? Assim, dar uma opinião sobre o que vem acontecendo. Inclusive, é parte de uma sequência do último vídeo que eu falei a respeito daqueles fatos que aconteceram recentemente na Universidade Federal do Maranhão, né? E com o caso de racismo, né? O racista, né? Que agora essa é a expressão que tem que ser usada, né? Para não desmonetizar, não que esse vídeo seja monetizado, mas para não desmonetizar, usar palavras variantes aí para vocês entenderem, né? Com a filha da Isa, por exemplo, que sofreu ataques racistas na internet. Aí depois que ela publicou o nascimento da filha e apareceu a mãozinha dela branca, assim, mais clara pelo menos, já que a Isa é uma pessoa de pele escura, né? E acabou sofrendo ataques por conta disso, de gente que se diz tolerante, né? E é aí que está o ponto desse problema do identitarismo. O identitarismo, ele é, antes de mais nada, o identitarismo, no modo geral, mesmo com essas nuances de querer inventar palavras, como se fala hoje em dia, que políticas identitárias é boa, mas movimentos identitários são ruins. Então, não tem, não passa de jogo de palavras para poder enganar pessoas menos atentas em relação a isso. O identitarismo, de modo geral, ele é praticado para um grupo específico de pessoas numa determinada sociedade, ou num determinado grupo de pessoas numa determinada região, né? Ele acaba, ou seja, focando apenas naquela pessoa. Ele é, antes de mais nada, um coletivo limitado, pode-se dizer assim, ou individualista, né? Ele foge do coletivismo que agrega mais grupos étnicos, mais grupos raciais, mais grupos religiosos. Ele visa justamente segregar, diminuir ou separar uma sociedade em grupos. Né? Por isso que ele é tão perverso. Eu digo que o identitarismo ele na sociedade atual, especialmente na ocidental, que é onde se prolifera mais, junto com esse progressismo burguês, um progressismo burguês que Marx, inclusive, Karl Marx, já questionava no século XIX que isso poderia acontecer, e é de fato que está acontecendo, né, sobre pautas que não dizem respeito à coletividade, ou seja, especialmente aos mais pobres, mas sim de desinteresse a determinados grupos em específicos, né, e se utilizando de vários tipos de questões. O identitarismo no Brasil, ele é muito também ele é muito fruto do estrangeirismo que vem acontecendo, como eu já falei no vídeo anterior, especialmente pós-política ali de 2010, né, 2011, na entrada do governo Dilma, ela entrou com muita força sobre a importação de políticas identitárias que não dizem, não são criadas ou surgidas no Brasil. E aí vem um pouco do estrangeirismo, né? Seja o estrangeirismo de usar palavras que não são nossas, seja o estrangeirismo de usar percepção cultural, socio-racial, socioeconômicas, que também não são nossas, ignorando nossa história. O identitarismo, ele é, antes de mais nada, também ignorante disso. Ele é ignorante de história, ele é ignorante de ciências biológicas, ele é ignorante de línguas, ele é ignorante de geografia, ele é ignorante. A pessoa que se diz identitária, ou a pessoa que milita através de políticas identitárias, ela é, antes de mais nada, egoísta, tá? Porque ela visa ali apenas um pedaço, um pequeno grupo, buscar políticas um pequeno grupo, para um pequeno grupo, né, de modo geral, a si também se beneficiar. Tá. Militar não é o problema. Militar, de fato, é uma questão boa de uma sociedade, especialmente de uma sociedade democrática.
né? Mas o problema é a forma e o conteúdo que isso vem sendo feito, ou esse militantismo no identitário tem gerado mais dificuldades. Mas isso já se previa. Quem estuda sobre isso, quem entende sobre políticas públicas, assim, do entendimento da sociedade, da formação cultural brasileira, da formação étnico-racial brasileira, já sabia lá atrás que isso não daria os problemas que nós estamos vivendo hoje. E eu sou parte disso daí, que sempre questionei, sempre briguei com isso, e sempre fui taxado por ser branco, por ser de classe média e mesmo sendo amazônida, tá? Mesmo meus pais tendo vindo do interior do Pará, mesmo meus pais tendo sido ribeirinhos, mesmo os meus pais tendo batalhado na vida, né? Mesmo tendo vivenciado muito disso, para essas pessoas eu sou considerado um privilegiado, não interessa o meu passado, não interessa o que aconteceu. Mesmo que elas também sejam, né? Não falta no Brasil pessoas negras ou pretas, melhor dizendo, que tiveram bons pais, boas condições financeiras e chegaram a bons postos, se beneficiaram de muita coisa das suas condições financeiras, e mesmo assim querem usar cotas raciais, que não é o mote do Brasil. Aliás, quando eu vejo muito isso sobre essa questão racial no Brasil, mostra aquilo que eu falei da ignorância, né? Ignorância de geografia e ignorância de história. Ignorância da composição social, étnico-racial brasileira, né? O problema do Brasil nunca foi racismo estrutural. Isso também é uma outra ignorância que se fala, porque quando a pessoa diz, o racismo estrutural no Brasil, então a pessoa desconhece, inclusive, o conceito de palavras. Daí que eu digo, o identitarismo ele é ignorante, inclusive, de línguas, língua portuguesa em específico. Não é à toa que eles defendem absurdos como todes e essas coisas, não binário, que fogem à biologia do modo geral, e cada tipo de coisas acontecendo. E o problema é que isso está se tornando uma imposição, e por isso que eu digo que todo identitário ele é autoritário. Então ele visa sempre empurrar uma ideia de cima para baixo. É uma elite ali, é uma bolha social, socioeconômica, e a gente tem visto muito isso, especialmente no quarto poder, que é a mídia. Por isso que a mídia detesta redes sociais, porque é uma forma do povo, pessoas que não teriam possibilidade em outros meios de se expressar, porque eles não dariam espaço, né? Tem raiva das redes sociais. Mas, voltando sobre isso, a mídia, do modo geral, ela tenta controlar, né? Através dessas questões. Eu não estou nem falando aqui sobre direita e esquerda, sobre essas disputas e tal, porque isso daí é um outro tema que eu vou tratar depois. Mas é sobre isso daí, essa agenda identitária, né? E fazendo o estrangeirismo aí, que o pessoal mais está comumente falando agora, mais recente, o woke, que surgiu com uma expressão, né? E acabou justamente por um problema racial que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é outra coisa. Lá o racismo estrutural, de fato, ele existe. Mas entendendo a palavra conceito, o conceito da palavra estrutural, você precisa avaliar por que se fala racismo estrutural. Porque nos Estados Unidos, de fato, se instrumentalizou e se estruturou a segregação racial. Então, lá, de fato, depois da abolição da escravatura, das brigas que aconteceram, que surgiu a Guerra Civil, lá, de fato, se instrumentalizou, né? Lá, de fato, se criou leis e se criou estruturas, daí estrutural, tá? Estruturas que segregavam pessoas de cor, para eles, pessoas de cor tanto faz seja o preto retinto, quanto o mestiço, entre brancos e pretos, ou o latino, né? Que também para eles não interessa. Por exemplo, eu sou branco, de olhos claros, mas se eu chegasse lá nos Estados Unidos, eu também não seria considerado branco, porque eu não sou, segundo na percepção deles, uma relação de europeus, de caucasianos com caucasianos, né? Mas sim latino-americanos. Então, de novo, e aí brasileiros, classe média, foi para os Estados Unidos, especialmente ali naquele período, no segundo mandato do governo Lula, estudaram para lá e começaram a querer trazer uma percepção progressista, né, de universidades e trazer para o Brasil e querer implementar. Daí vem o estrangeirismo exacerbado, o uso de palavras que já existem no português, fake news, para notícia falsa, job, agora que nós vemos mais rotineiramente falando, job, mindset,
Então, ou seja, tudo palavras que já tem no português, mas para querer se mostrar mais intelectual ou melhor, né, do que outras pessoas começaram a usar. E aí, dentre essas coisas, também vindo com a visão academicista, né, de algumas universidades norte-americanas, também tem essa percepção lá, mas lá uma percepção deles, tá? É diferente da nossa. Acho que começaram a querer trazer porque acham, acreditam, apenas porque os Estados Unidos também foi colônia do Reino Unido e porque o Brasil foi colônia de Portugal, né, ignorando todo o processo posterior a isso, querendo importar conceitos que não dizem respeito. E um desses é justamente o racismo estrutural, né? O racismo estrutural no Brasil ele não existe, isso daí é uma invenção, não que de repente em alguns pontos no território nacional, especialmente ali Rio de Janeiro, São Paulo, de fato existem muitas pessoas racistas, né, por conta da questão histórica, do processo de escravização foi muito mais forte ali Bahia também, entretanto no restante do país, na medida que as coisas avançaram, a maior relação, e a maior, inclusive, é a maior formação étnico-racial brasileira, é de brancos com índios, né? O processo de miscigenação dos povos. Eu, inclusive, vou botar também na descrição um vídeo muito interessante falando de pardos não são negros, tá? E por descendências por Beatriz Bueno Partitude. Esse que é o nome, tá? É muito interessante o vídeo dela, explicando muita coisa do que eu estou falando também que estará no vídeo dela. Vou compartilhar aí na descrição para vocês também entenderem. Eu vou compartilhar um pouco sobre o que é a percepção desse pessoal identitário para justificar, né, o identitarismo, querendo separar a política identitária de movimento identitário. O movimento identitário que foi criado ali na pós-segunda guerra, né, querendo ali fazer na Europa uma preservação do sangue europeu ante a migração. E aí não interessava se era de outros brancos, do leste europeu, né? Lá não interessa isso. Lá o foco é qual é a cultura da pessoa. Então, não é só... E aí quando a gente vê falando aí de que não existe racismo... De fato, não existe racismo reverso, mas racismo é racismo. Então, dizer que racismo é só de branco contra preto é uma ignorância absurda. Demonstra ignorância de história, como eu falei, né? Então, e desde então, esses movimentos começaram. Aí, na década de 70, nos Estados Unidos também, começaram a ser implementadas políticas assim voltadas com o feminismo, e aí o progressismo começou a se apoderar dessas pautas, progressismo ocidental começou a se apoderar dessas pautas de gênero, as pautas raciais, o próprio woke, tem muitos vídeos na internet explicando woke, o que de fato o que era, pela discriminação racial nos Estados Unidos, que foi lamentável, né? Só que o problema é que hoje já mudou, a característica mudou. Então, o alerta de hoje, que é o woke, já se tornou mais uma patrulha, né? Uma patrulha autoritária que tenta impor seu pensamento e qualquer um que discorde dele, não interessa quão racional seja a sua argumentação, você é alguém a ser combatido. Você é racista, você é machista, você é isso, você é aquilo, não interessa. Não interessa se você é intolerante. O intolerante é sempre a você, nunca é o identitário, né? E o identitário, como eu falei, ele é individualista, ele não é coletivista. Então, se nós temos um problema no Brasil, e aí daí que eu digo que o problema no Brasil não é de racismo estrutural, mas sim de desigualdade socioeconômica latente, né? Se existe alguma coisa, se existe alguma discriminação estruturada, está nisso. Porque do ponto de vista quantitativo, né, como nós temos só 9% das pessoas pretas no Brasil, né, mesmo a quantidade de brancos pobres é maior do que a total da quantidade de pessoas pretas no Brasil. Então, e mesmo assim, nós não somos um país rico. 43% da população é branca. Se nós fôssemos um país majoritariamente rico, só porque são brancos ricos, nós teríamos assim, estaríamos em outro patamar, geração de PIB, valores e tal. Então, isso daí já começa por aí. Outro ponto é que a maioria da população, se a gente for seccionar, ela é parda. E pardo, a maior parte da composição racial brasileira, ela é de pardo, de branco com índio, né? Que se citou, teve lá no início o problema de tentativa de escravização do índio, mas grande parte do nosso processo foi de integração racial, né, de brancos europeus, especialmente portugueses, com índios.
né? E a quantidade, inclusive, de pretos escravizados e trazidos para o Brasil, por contexto maior, ela é menor. Então, do ponto de vista matemático, também o identitarismo racial no Brasil ele é ignorante, né? Em suma. E aí, quando você trabalha o identitarismo, você não trabalha políticas específicas, não trabalha políticas de coletivas. Então, se existe um problema de violência no Brasil, hoje, especialmente a mídia, fala muito da violência contra a mulher, né, especialmente violência doméstica, e a violência contra pessoas gays e lésbicas, por exemplo, travestis e coisas do tipo, que também fazem parte do conjunto social, né? Só que quando a gente vai verificar, são porcentagens mínimas do problema da violência, né? Estamos aqui, já rondamos ali na casa de 63 mil homicídios na época do governo Dilma, né? Hoje rondamos na casa de 43 mil homicídios, né? Mas o grosso, mas a mídia pretende sempre bater na tecla da violência contra a mulher, que é uma porcentagem bem menor, né? O número de mulheres mortas no Brasil é bem menor do que em relação a homens, e a mesma coisa para gays, lésbicas e transexuais, especialmente travestis, né? Então, mas a gente quer resolver o problema da violência, vem a pergunta, né, de quem é gestor público. Você quer resolver o problema da violência ou você quer resolver problema apenas específico dessa parte da sociedade? Então, daí, outro ponto que não faz nenhum sentido as políticas identitárias, porque ela não resolve o problema maior. Ela visa resolver a percepção daquele determinado grupo, né? E, normalmente, a imprensa faz muito estardalhaço com essas coisas. E quando convém, como aconteceu num caso absurdo, aconteceu no caso de uma moça em Goiás que envenenou uns doces e deu para a família do ex-namorado, na qual matou o pai do ex-namorado e matou a avó do ex-namorado. A imprensa, eu me lembro que uma vez aconteceu naquele canal no Fantástico, né? Tinha sido feita uma matéria falando sobre uma questão para as mulheres. Aí a Maju Coutinho emendou dizendo assim, olha, foi preso uma pessoa. Simplesmente, foi preso uma pessoa que matou o pai e a avó do ex-namorado. Uma pessoa. Não, foi uma mulher, uma moça, né? Mas aí tenta passar o pano, né, vamos usar essa expressão, relativizar essa questão. Ou seja, ignora, por exemplo, os movimentos feministas ignoram que mulheres não podem ser violentas, de que mulheres não podem ser mau caráter, né? Pergunte, aí eu digo para essas pessoas, vem cá, faz o seguinte, pergunta para uma agente penitenciária ou um agente penitenciário como é que é lidar com presidiárias. E como é que é lidar com presidiários? Agente mulher, inclusive, lidar com presidiários é mais tranquilo do que lidar com presidiários, porque também elas não respeitam. Então, mostra que gênero não define caráter, não define bom senso, né? Outra questão do identitarismo feminista, que ignora. Não se resolve esses problemas assim, né? Não vamos ter uma sociedade mais equilibrada e menos desigual fazendo políticas identitárias por conta de tudo isso, porque políticas identitárias visa segregar. Políticas identitárias não visa ajuntar, tornar coletivo grupos diferentes, né, que têm problemas iguais, né? Pretos sofrem tanta violência quanto brancos, né? Pardos sofrem tanta violência quanto brancos. Requerer resolver problemas apenas de um sem colocar o outro não vai resolver. Pelo contrário. Aí essas pessoas utilizam de dados e tal, de informações, com dados jogados assim ao monte, sem explicar as diferenças do porquê. Por exemplo, é porque existem mais negros, né? Entretanto, negros só são 9% da população, presos na penitenciária como se todos os brancos saíssem na rua catando. Você é pardo, vem pra cá, não interessa. Quer dizer, você não é pardo, você é negro. Então, ou seja, estão escurecendo a pele das pessoas para poder justificar cotas raciais. Esse é um outro problema. O identitarismo ele veio nos últimos 15 anos, nos últimos 14 anos, também fazendo um trabalho de segregação. Mas isso é importante para quem tem
é, como é que é? Tem interesses de governança, ou seja, eles querem se apoderar de poder com pessoas, com grupos de pessoas que resolvem se apoderar de poder. É importante criar divisão, é importante criar. E esse que está o ponto do identitarismo. É isso que ele vai lhe dar essa possibilidade. É pelo identitarismo, pela doutrinação acadêmica, você vai criar divisões que são importantes para você controlar, porque dividindo você cria uma massa de pessoas, de grupo de pessoas que você vai controlar. E vemos muito isso na academia. Voltando lá atrás que eu falei, de pessoas de classe média, que normalmente é o grosso das pessoas nas academias brasileiras, especialmente nas públicas, né, que é onde se gestaciona boa parte dessa visão política ideológica, desse progressismo que eu chamo de doença autoimune da sociedade ocidental, esse progressismo identitário, que visa essa divisão. É lá, nas academias, nas universidades, especialmente nas universidades públicas, que se formata isso. Porque o objetivo ali não criar noção de sociedade, mas sim criar grupos que possam serem manipulados futuramente, né? Ou num futuro próximo. E é onde vai estar a formação de novos cidadãos do Brasil, do país. Ligando ao fato do estrangeirismo, também é uma arma geopolítica, porque países centrais constroem uma narrativa, especialmente através do soft power, né, e exportam esse tipo de visão de mundo para lá na frente controlar. É por isso, por exemplo, que Joe Biden, nós vemos, por exemplo, hoje na campanha norte-americana, né, imprensa brasileira, isso acontece tanto do lado da esquerda norte-americana, né, ou do progressismo norte-americano, quanto do conservadorismo. Nós vemos parte da imprensa brasileira, como o Brasil Paralelo, por exemplo, fazendo muita campanha em favor de Trump, porque tem uma visão, eles foram doutrinados com essa percepção do conservadorismo, né, como uma arma política e não estilo de vida, né, dessa direita. E aí eles fazem muita propaganda como se fosse aqui no Brasil, fosse influenciar alguma coisa na eleição norte-americana. E do outro lado nós vemos a mesma coisa, tanto que algumas imprensas norte-americanas vieram para o Brasil, não só norte-americanas, mas europeias também. Eles possuem sedes, representações, né, imprensa, produzindo essa percepção deles como arma geopolítica e propagando no Brasil. Nós vemos a DW alemã, BBC, a BBC do Reino Unido, vemos o El País da Espanha, temos também da França, que é Association, não, como é que é, meu Deus? Esqueci agora o nome, né, mas especialmente a CNN dos Estados Unidos, né? Então, e aí fora, por exemplo, a Globo ela parece uma filial parecia antes uma filial da CNN e ela é muito vinculada ao Partido Democrata nos Estados Unidos, que também são desconhecedores de história, porque se a gente for verificar na Guerra Civil Norte-Americana, né, e aí, de novo, identitários são ignorantes de história, ignorantes de um monte de coisa. Na Guerra Civil Norte-Americana, os democratas que eram do Sul representavam os escravagistas. E hoje os democratas se dizem os libertadores dos escravos modernos, né? Assim, oh meu Deus do céu, o pessoal que não consegue compreender o movimento, como as coisas acontecem, e não consegue compreender a história para poder pensar justamente o seu presente e o futuro, né? E o futuro do país. Então, do modo geral, é isso. O identitarismo, ele é burro. O identitarismo, no modo geral, ele é burro, ele é ignorante. Ignorante de história, ignorante de biologia, por exemplo, com as políticas de gênero, né? Tentam inventar de que o gênero ele é uma construção social e tal, que mulheres podem nascer em corpo de homens e homens podem nascer em corpo de mulheres, como se isso não fosse uma situação construída desde ali da primeira infância. É por isso que muitos defendem que
que a transição possa ocorrer ainda nas primeiras idades da criança, né? Para que como é que é, a puberdade não interfira nesse processo. Então, e aí, assim, é até contraditório, já que para algumas coisas, como matar alguém, uma pessoa com menos de 18 anos não pode ir presa, mas ela pode querer, ela tem noção, tá? Ela tem noção de que ela não é a pessoa que nasceu naquele corpo, e não porque ela foi influenciada, né? É por isso que eles querem liberdade de atuação na doutrinação ainda, né, nos primeiros anos de escola, para poder criar uma massa. Por quê? Uma massa política para lá na frente defender as suas políticas, as suas visões, né? Essa criança de hoje, de 5 anos hoje, daqui 15 anos é uma pessoa adulta de 20 anos, que é o que vemos hoje em dia. Por isso que nós vemos muitos progressistas identitários, né? Muitas crianças, e a maioria são jovens, porque elas foram de alguma forma bombardeadas com falsas informações desencontradas ou manipuladas sobre gênero, sobre raça, sobre história, sobre língua, sobre biologia, sabe, tudo que aquilo que foi construído, que a humanidade passou todo o tempo construindo, de repente veio com a história da ressignificação, que nada mais é você manipular a informação conforme os seus interesses. Então há um interesse político muito grande, há um interesse geopolítico sobre essas informações, sobre essa manipulação, há interesses financeiros, muito financeiros. Por exemplo, na própria política de gênero, né, na transformação, nos transgêneros, nas pessoas que nascem com sexo e depois passam por um processo de transformação ou de se tornam trans, né? Existe também interesses farmacêuticos nisso. Grandes laboratórios também têm interesses na venda de compostos medicamentosos para poder transformar ou dar aquela percepção à pessoa que tem problemas de disforia de gênero, se transformar de um sexo para o outro. Então, existe interesse econômico por isso. Então, de fato, é um problema. O identitarismo ele é um problema coletivo, né? Ou seja, de toda a sociedade. Eu não vou dizer só ocidental, mas a ocidental ela é mais afeta a isso. Não é à toa que as pessoas, que a grande maioria das pessoas, a grande maioria da sociedade, ela é conservadora naturalmente. Eu não estou falando conservadora no sentido de serem pessoas intransigentes, porque isso foi sempre que se vendeu. Todo conservador é intransigente. Não, conservador não necessariamente. Ele é, antes de mais nada, um sobrevivente, porque ele precisa entender as mudanças para depois poder avançar sobre isso. O progressista de hoje ele se tornou essa doença autoimune por conta disso. Ele acha que está fazendo bem para a coletividade, mas pelo contrário, ele está fazendo matar boa parte do seu hospedeiro, né? Daí a doença autoimune, para criar uma outra coisa. E para isso precisa. Então precisa ressignificar tudo isso daí. Bem, de modo geral, eu vou botar alguns links também na descrição sobre o que eu estou falando, sobre alguns vídeos interessantes explicando sobre identitarismo, sobre esse movimento woke, que vem, assim, de modo geral, vem desvirtuando muita coisa. O Brasil se tornou mais racista, né? O país se tornou com uma divisão racial muito grande, de coisa que nós já tínhamos superado, né? O país é o país, acho que, mais miscigenado no mundo, né? E de repente se tornou algo abjeto, ignorando fatores. Por exemplo, como é que o Brasil pode ser racista? Entenda, tem uma divisão entre existir pessoas racistas que precisam serem punidas quando cometerem alguns atos racistas, tá? E existem, mas dizer que o país é racista, uma pessoa que afirma isso, ele é desconecto da realidade. Porque, principal, por exemplo, um país eminentemente cristão, na qual a região católica é majoritária, a sua padroeira, ela é uma imagem de uma santa negra, né? Porque era uma imagem de Nossa Senhora e tal, mas que foi no Rio, achado no Rio, descoloriu e tal, ficou negro, e ela é, né, a principal imagem. O nosso principal atleta, né, futebol, que é a nossa paixão nacional, ele é negro,
né? Foi negro. Então, e ninguém discriminava por conta disso. Países que de fato racistas, que de fato são racistas, eles fazem justamente isso, eles fazem a segregação, né? Como foi que aconteceu nos Estados Unidos, especialmente até ali a década de 70, a década de 80, né, onde de fato existia uma legislação, instrumentalização que segregavam isso, né? O que a gente não pode é deixar que se crie, né, se traga para o Brasil uma percepção de mundo que não é a nossa, que não é a nossa, que não é a brasileira, que ignore a nossa história. Infelizmente, a imprensa, especialmente ali a mídia, e aí eu vou citar algumas emissoras de televisão, como o Globo, tá? Especialmente a Globo encabeça tudo isso. E aí outras mídias como o UOL, como Terra, que abriram muito espaço para gente idiota, né, estarem nas suas fileiras aí como jornalistas, se vendem como jornalistas, mas são um bando de ignorantes, né? É, e, e outras mídias e outras produtores de conteúdo, influenciadores que são ignorantes da história brasileira, né, ignorantes disso daí, tendo voz e vez e propondo. Também agências de publicidade estão assim, simplesmente deturpando tudo, criando fatores. O feminismo se tornou hoje, nessa quarta fase do feminismo, que se fala a terceira ou quarta fase do feminismo, também se tornou um feminismo também altamente autoritário, discriminatório, tá? Se tornou aquilo que eles diziam combater. Os movimentos raciais também se tornaram aquilo que eles diziam combater, né? É, movimentos raciais aí que dizem ponderar, pedem tolerância religiosa, mas só para aqueles grupos religiosos, isso já está mais do que claro, todo mundo vê, todo mundo percebe, todo mundo vê aí, não vê na imprensa, dificilmente você verá isso na imprensa. Você está vendo hoje graças à internet, na qual a própria imprensa tenta combater e tenta regulamentar e controlar, né? Esse vídeo aqui mesmo é um exemplo, eu estou tentando aqui me posicionar, mostrar o quão problemático é isso. E eu não estou levantando bandeira de direita ou esquerda, conservadorismo e progressismo, isso também eu vou entrar num outro tema, né? O Brasil ainda vive esse direito versus esquerda, enquanto o mundo lá fora está se discutindo o progressismo versus o conservadorismo, né? O Brasil ele é muito lento nessa percepção, né? A gente precisa... mas por quê? Porque se criou uma série de questões que não nos dizem respeito, se importou diversas questões, e as pessoas defendendo, né? O atual governo, tem muita gente no atual, existem muitas coisas positivas no atual governo Lula, mas existem coisas que de fato não fazem nenhum sentido, que ele deu espaço para uma elite academicista ignorante, é até um contrassenso, mas uma elite academicista ignorante que defende esse tipo de coisa, que não buscam resolver. E daí não entendem do porquê agora, na última eleição, nessa eleição de 2024, a surra que a esquerda progressista levou. E tem gente que ainda não acorda para isso, como o Boulos em São Paulo, ou pessoas que apoiam ou estão defendendo o Boulos, né? Quando acontece de outras pessoas, mesmo da esquerda, que são mais realistas, são mais pé no chão, não estão tendo voz de reclamar. Outro dia mesmo teve uma briga aí, agora recentemente, uma discussão interna entre Gleisi Hoffmann e o Padilha, né, Luiz Padilha. O Luiz Padilha tentando ser mais centrado, né, para trazer a realidade e mostrar à esquerda que eles precisam ter uma visão mais do que a população quer, e a população quer políticas, resolver políticas que do seu dia a dia, ela quer melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores condições de transporte público, melhores condições de segurança pública, serviços de qualidade, de saúde, de educação, mas o identitarismo entrou nessa pauta que desvirtuou tudo isso, entendeu? E não quer. O problema é que eles querem resolver pautas que não são da população mais pobre. A pauta, eles usam os pobres para suas pautas. Eles usam os pardos, por exemplo, para justificar cotas na qual muitos pardos não recebem os mesmos benefícios. Ou seja, os pardos, que são a grande maioria da população, são tratados como minoritários.
entendeu? São tratados como indigentes, porque não são, para essa galera identitária, pardos, eles são usados como negros apenas para fazer número, para justificar cotas raciais, mas na hora da implementação delas, eles não são considerados suficientemente negros. E a mesma coisa acontece com feministas. Mulher, para ela ser feminista, ela tem que ser anti-homem, especialmente homem heterossexual, né? Ela tem que abdicar dos seus fatores biológicos, ela não pode ser mãe, ela não pode ser avó, ela tem que ser sempre uma jovem rebelde, né? E sempre gostar de mulher, mulher que gosta de homem, feminista que se diz gostar de homem, ela pode jogar contra a causa. Né? Então, tem tudo isso. São pessoas, como eu disse, são pessoas que não conhecem, não conhecem fatores biológicos, como aconteceu nas Olimpíadas agora, a história lá daquela moça, vai, a, aquela Argelina, né, que ela tem um estereótipo todo masculino, porque ela tem uma mutação genética que ela faz ter um desempenho maior do que as mulheres, né, as mulheres com cromossomo XX, né, e ela tendo no seu cromossomo XY, apesar dela ter o sexo ou a sua genitália feminina, ela tem ganhos em relação a isso, mesmo assim deixar aquele absurdo, né? Tudo não por questões de ciência, análise científica, e sim por análises políticas. A própria Olimpíada de 2024, ela foi isso daí. Tanto que no símbolo da Olimpíada, ela tem um símbolo feminino. Ela foi voltada para o feminino. Só que é até um paradoxal, porque se ela voltada para o feminino e botam uma mulher que não é tão mulher assim, né, para competir com mulheres que são mulheres de fato, então você fica assim, ninguém está dizendo que é contra a inclusão, pelo contrário, o que eu estou falando aqui nesse vídeo é justamente que a gente precisa ser racional, que as coisas precisam caminhar baseados na própria ciência, né, ou no próprio respeito às diferenças, e isso não está acontecendo. O falso discurso de respeito às diferenças está dominando essa discussão a nível de Brasil, e nós, enquanto sociedade, precisamos combater, como a própria lei, que eu citei no outro vídeo, a lei que, no seu artigo 20C, dá o direito a pessoas, né, que se dizem discriminadas, pretos, a discriminar outras pessoas, pardos e brancos, porque acredita que é discriminado e que tem o direito de fazê-lo, porque no passado foi assim. E que ignora a história da humanidade, né? Como se a escravidão só aconteceu na história da humanidade nos últimos 300, 400 anos, né? Em suma, todo identitarismo ele é ignorante. Esse que é o ponto. Todo identitarismo ele é ignorante por essência, porque ele desconhece todos esses fatores, ele desconhece as composições. E no Brasil é pior, porque nós somos o exemplo de sociedade que deveria ser para o mundo. A maior integração racial, a maior integração étnico-religiosa, a maior integração étnico-cultural, a maior integração entre pessoas de regiões diferentes do globo. Entretanto, para agradar uma agenda progressista sem noção, nós importamos conceitos que não nos dizem respeito, que não são da história brasileira. É um estrangeirismo absurdo, seja na linguagem, seja no comportamento. Cara, o Brasil precisa fazer alguma coisa e nós precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos aqui, nós precisamos, enquanto sociedade organizada. Eu me considero uma pessoa de centro, né? Nessa percepção política ideológica de direita versus esquerda, nenhum nem outro. Eu me considero de centro porque eu entendo que existem boas políticas de ambos os lados. O problema é que o que a gente está vendo muito da esquerda é algo absurdo, que não condiz com a realidade. Mas, em suma, de novo, repetindo, bem, se você gostou do vídeo, aqui a gente está finalizando. Se você gostou do vídeo, dê seu like aí, dê sua curtida, né? Se inscreva no canal e compartilhe aí para chegar a mais pessoas. Comente, né? Bote seu comentário, concordando ou discordando, ou dizendo ou corrigindo alguma coisa, porque será muito importante para que eu possa produzir melhores conteúdos, ou que eu
que eu possa entregar melhores informações e trocarmos ideias, né? Trocarmos ideias sobre tudo isso que está se falando aqui. Valeu, grande abraço, fique bem, até mais.